Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque a gente vai falar tudo o que a gente fez, tudo o que a gente mudou no nosso processo de tentar engravidar. Então a gente vai conversar com vocês sobre isso, vocês podem mandar dúvidas, e a gente vai deixar numa playlist salva aqui no YouTube, uma playlist chamada Tentando Engravidar. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para receber as próximas passos da nossa vida tentante e os próximos vídeos. Isso aí, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem um comentário pra gente saber que realmente está sendo proveitoso pra vocês. E qualquer dúvida que surgir, pode mandar nos comentários que a gente responde nos próximos vídeos. Então, gente, antes ainda, né, da gente começar o nosso processo de tentativas para engravidar, a gente já conversava sobre isso e eu já comecei a fazer acompanhamento nutricional. Então, né, a gente acha que o acompanhamento nutricional ele é muito importante para um casal tentante. E mesmo quando a gente ainda usava método contraceptivo, que eu tinha DIU, eu já fazia acompanhamento nutricional. Então, a primeira coisa, né, que a gente fez foi o acompanhamento nutricional. A segunda coisa foi ter ido na médica e falado que a gente estava querendo, né, iniciar o processo de tentar engravidar, e aí eu tirei o DIU, porque até então eu tinha o DIU. Então, a médica fez a retirada do DIU e me passou alguns exames para ver se estava tudo bem. Então, o primeiro passo foi a nutricionista, o segundo foi a consulta médica e o terceiro foram os exames. Os exames apontaram que estava tudo bem, que estava tudo ok, e aí a gente estava liberado para engravidar. Então, a gente iniciou o nosso processo de tentativas e logo a gente conseguiu engravidar. Porém, a gente teve a perda gestacional, que já tem um vídeo contando em detalhes sobre tudo, o porquê que ocorreu, como que ocorreu, tem um vídeo aqui no nosso canal contando sobre isso. E aí, depois que a gente passou pela perda gestacional, a gente começou de novo a nossa jornada de tentantes, dessa vez de uma forma diferente, porque a gente mudou muitos hábitos, e aí agora a gente vai contar em detalhes, né, tudo pra vocês. Então, após a perda gestacional, a gente começou algumas investigações. Eu fiz exames de trombofilia, que a minha obstetra, né, recomendou que a gente fizesse esses exames para descartar, né, possíveis alterações de trombofilia. Graças a Deus deu tudo certo, os exames ficaram ótimos, né, eu não tenho nenhum tipo de trombofilia. E agora o Cris vai contar um pouquinho, né, sobre como foram os passos dele depois da perda gestacional. Então, depois da perda, meu primeiro passo foi ir no médico, a gente foi num urologista. Ele pediu uns exames, o espermograma, temido espermograma, né? Muitos homens é algo que é desconfortável, porém é muito importante esse exame. Então, todo homem que quer começar a jornada tentante, acho que seria muito válido ir a um urologista e verificar esse exame. Então, eu fiz o primeiro exame comum, o espermograma, onde acusou um problema de cabeça dos espermatozoides. Então, o médico pediu para fazer um outro espermograma um pouco mais detalhado, que foi onde a gente teve um diagnóstico de fragmentação do DNA espermático. Isso aí. E o que seria? Vamos supor, o espermatozoide é uma dupla hélice. O DNA do espermatozoide é uma dupla hélice. Isso, e no meu ele quebrava essa hélice e ficava, vamos supor, só uma hélice, que era onde dava o possível problema. Ele até explicou que não é um caso de infertilidade, mas que podia estar ocorrendo no meu caso por conta dessa perda da dupla hélice. Então, deu no exame, acho que 80%, era 80% mais ou menos. 80% era um índice muito alto, porque tu pode ter até 30%, né, de alteração do DNA do espermatozoide, e tinha 80%, então era uma porcentagem bem alta, né? Isso. E não era, como o Cris falou, não era infertilidade, mas poderia causar infertilidade. Isso. E daí, qual foi o segundo passo do médico? Depois de todo esse diagnóstico dos exames, ele falou, vamos fazer um tratamento com vitaminas. Então, ele deu acredito que foi umas 8, 10 vitaminas para tomar por um determinado período, e após isso a gente ia refazer o espermograma e, estando tudo ok, a gente ia continuar fazendo o nosso processo de tentativas de engravidar.
E aí agora que o Cris explicou pra vocês, né, sobre os passos que ele deu, a gente vai explicar sobre os passos que nós demos juntos. Então, em primeiro momento, a gente explicou o que eu fiz, em segundo momento, o que o Cris fez, e agora a gente vai explicar para vocês sobre mudanças de hábitos que a gente teve juntos e que a gente considera que tenha sido algo muito, muito importante para que a gente, né, hoje possa estar com a nossa bebezinha aqui. Tá, então o médico ele passou, a dizer recomendou a nós mudar a parte de alimentação, principalmente questões, por exemplo, de bebida alcoólica. Quem gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, que era o meu caso, quem toma um vinho, por exemplo, ele falou que o álcool não faz bem ao corpo, não faz bem aos espermatozoides, então ele falou, vamos cortar, se tu quiser ter um prognóstico melhor, então vamos cortar, que vai ser muito importante para vocês. E foi isso que eu fiz. Então eu entrei com as vitaminas, segui uma dieta e cortei totalmente o álcool. E o resultado foi muito bom e já era esperado, né? Teve um corte também nos triglicerídeos, né? Nos Isso. alimentos que tem bastante farinha branca, coisa assim. Então foi, né, a principal, assim, mudança foi começando na alimentação, né? Pãozinho, né, já. E aí, a gente também começou a ter uma rotina de exercícios. A gente começou a ir para academia no nosso processo de tentativas para engravidar, justamente porque foi uma recomendação, né, da minha obstetra, do médico, do Cris, da nutricionista, porque o exercício físico ele faz muito bem, né, para nossa questão celular, para a questão assim de óvulo, questão de espermatozoide. O exercício físico tem muitos benefícios. Então, a gente precisava, né, criar um ambiente, no caso, assim, o corpo do Cris era um ambiente que estava inflamado, que estava oxidado, e a gente precisava tirar essa inflamação, tirar essa oxidação para deixar os espermatozoides saudáveis. Então, né, as primeiras coisas que a gente fez em conjunto foi uma mudança de hábitos alimentares e a mudança também de começar a fazer exercício físico. Pra mim, eu não tive que parar de ingerir bebida alcoólica porque eu já não tenho o costume de tomar bebida alcoólica. Mas a gente seguiu, né, a nossa dieta, tinha que comer o ovo de tarde, comer castanhas, coisas assim. E aí a gente foi seguindo. Importante eu falar que nesse período que o Cris estava tomando vitaminas, eu também estava tomando as minhas vitaminas e continuava tomando o metilfolato, que é as vitaminas, né, que as grávidas, as tentantes começam a tomar antes mesmo de engravidar. E aí, né, no nosso período de tentativas, teve algumas coisas que eu comecei a observar também, e o Cris começou a acompanhar junto, que eu comecei a entender mais e estudar mais sobre o ciclo menstrual. Então, eu baixei um aplicativo chamado Flo. Esse aplicativo vocês encontram, né, na galeria de aplicativo do celular. E é um aplicativo muito bom, porque ele ajuda a acompanhar os dias de ovulação e tudo mais. Então, eu comecei a acompanhar e estudar mais sobre o ciclo menstrual, né? Comecei a entender como que o meu corpo se comportava. Até por isso que eu descobri a gestação 5 dias antes de atrasar minha menstruação, porque eu já tinha um conhecimento muito grande do meu corpo. E junto, né, com o acompanhamento do ciclo menstrual pelo aplicativo, eu conheci os testes de ovulação. E depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre eles. Mas, né, são esses daqui. A gente usou o da Clear Blue e a gente usou o da Famivita. Esses testes de ovulação, eles são feitos como se fosse um teste de gravidez, porque eles são feitos, né, com o xixi, a gente faz o xixi ali no copinho e bota as fitinhas. No da Clear Blue, aparece uma carinha feliz, se você estiver, né, no período de ovular, e uma carinha vazia se você não estiver no período de ovulação. E o da Famivita, ele aparece listrinhas como se fosse um teste de gravidez mesmo. Então, são 2 testes, né, que a gente utilizou. Para saber realmente, né, se eu estava ovulando, se meu corpo estava funcionando direito e quais eram os dias que eu estava ovulando pra gente, né, poder acertar nas nossas tentativas. E deu super certo. Deu super certo. Inclusive, a gente sabe o dia que a gente engravidou porque a gente sabe o dia que eu estava ovulando. Nesse período, como tentante, a gente ficou... acho que foi 3 meses, porque na nossa 4ª tentativa, né, a gente engravidou. Na nossa 4ª tentativa, a gente engravidou. Mas nesses 3 meses é muito comum que a gente se sinta muito ansioso.
Então, eu comecei a fazer acupuntura também para ansiedade, porque eu ficava muito ansiosa. A gente fica naquela expectativa, ai, será que deu certo? Ai, será que vai vir uma menstruação? Ou será que eu engravidei? Então, eu comecei a fazer acupuntura justamente para me ajudar nessa questão de ansiedade, que a ansiedade é algo que sempre me atrapalha, mais do que atrapalha o Cris. O Cris é uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa mais ansiosa. Então, a acupuntura foi algo que nos ajudou na questão, né, de tentativas de engravidar, porque a acupuntura me ajudou na questão da ansiedade. A própria pressão também, né? Que nós mesmos colocamos em nós. Isso mesmo. Outro ponto que foi muito importante para nós e que a gente achou bem válido mostrar para vocês porque a gente comprou esse livro aqui, Uma Novena para Casais Tentantes. A gente seguiu os passos a passos que o livro pede, fez nossas orações, nossos pedidos, foi uma novena. É uma coisa que a gente se agarrou, a nossa fé, tudo, então a gente já estava com nossa parte emocional, parte do nosso corpo, Física, vitamina né? física bem, e a gente falou, então, o nosso próximo passo é estar bem com a nossa fé. A gente se fortaleceu espiritualmente também. A gente trabalhou com vários pilares, né? O pilar da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual também. Então, foi bem especial esse livro aqui, porque no ciclo que a gente fez essa novena, foi o ciclo do nosso positivo. Foi o ciclo que a gente engravidou. Então, a gente também nós somos devotos da Nossa Senhora de Caravaggio, que é aqui da nossa região, né? Tem a igreja aqui, e a gente também foi até lá, a gente também pediu a ela pela vinda do nosso bebê, e foi bem especial. Então, a gente recomenda também, né, para casais que são tentantes e que são católicos, enfim, que comprem esse livro aqui, porque ele é muito, além da novena, né, das orações, ele traz histórias que nos fazem refletir, que nos fazem encher o nosso potinho de esperança, que é uma coisa que a gente precisa muito, né, no momento de tentativas. Outro ponto que a gente achou muito importante, extremamente válido para nós, foi a questão de, nos momentos que a gente estava tentando, ficou só para nós. A gente não saiu espalhando nem para os nossos familiares, para ninguém. Era uma questão nossa, a gente sabia por que isso. Porque a gente já tinha a nossa pressão de querer. Então, a nossa expectativa, a nossa expectativa já era de, será que vai dar o positivo nesse mês? Será que vai dar? Será que vai dar? E a gente pensou melhor e falou, não, vamos ficar isso só para nós. E a gente não queria passar por essa pressão, por essa expectativa, criar alguma coisa em torno disso que não precisava. Então a gente ficou para nós, era uma questão nossa, a gente sabia, porém ninguém ao redor de nós sabia. Podiam estar imaginando, mas a gente não foi uma coisa que a gente foi lá e contou. Então a gente achou super válido expor essa parte para vocês. E vai de cada casal. Porque cada casal é um casal. Tem gente que gosta de contar, enfim. Mas assim, quando a gente tá tentando engravidar e ocorre lá o mês que não deu certo, a gente se frustra. E aí é muito ruim, a gente tem que lidar, além da nossa frustração, a gente tem que lidar com a frustração dos outros. Então, a gente já tava criando as nossas expectativas, né? A gente não queria que outras pessoas criassem expectativas também. E aí a gente achou muito importante isso. Hoje, o que eu falo pra vocês, o que eu deixo de dica, além do que o Cris já falou, é que se você quiser conversar com alguém sobre isso, você escolha uma pessoa que já passou por uma jornada de tentante pra conversar e pra desabafar sobre isso, porque é algo que a gente realmente se frustra, tá? É algo que, assim, tipo, todo mês a gente pensa que engravidou. E olha que a gente, graças a Deus, a gente ficou 3 meses tentando, no quarto a gente engravidou. Então foi um período curto. E mesmo assim era exaustivo, porque era frustrante. A gente pensa, será que esse mês foi? Aí a gente às vezes achava que tava com sintomas e coisa assim. E vinha a menstruação, né? E na nossa cabeça, pelo menos na minha, eu achava que a gente vai tentar, vai conseguir no primeiro. E isso a gente entendeu no decorrer do tempo que não é assim que funciona. Pode ser que realmente venha no primeiro, mas pode ser que demore 3, 4, no nosso caso, 5, 6, 10 meses. Então, quanto mais tempo e na nossa visão, quanto mais pessoas tivessem colocando pressão em nós, seria pior. Então, a gente fez tudo por nós. Exatamente.
E aí a dica que fica é essa, sabe? Se você tem necessidade de conversar com alguém, converse com pessoas, né? Desabafe com pessoas que passaram pela jornada de casal tentante, porque essas pessoas, elas sabem como que funciona e elas não vão ficar te cobrando e dizendo: e aí, conseguiu? E aí, esse mês deu certo? E aí, quem passou entende quem vai passar. Então, a dica que a gente dá é essa, né? Acalmem seus corações. É bem difícil ouvir isso, né? Porque a gente não quer saber de acalmar o coração. Quando a gente decide ter um filho, a gente decide hoje, amanhã a gente já quer estar grávido. Exatamente. E aí, o que a gente deixa pra vocês, né? Todas essas dicas e acalmem o coração de vocês, fortaleçam os seus pilares, né? O pilar físico, o pilar emocional e o pilar espiritual, que é muito importante também, independente da sua religião, tá? Fortaleça o seu pilar espiritual e se prepare para a chegada do seu bebezinho, acredite, tenha fé, tenha esperança, que tudo vai dar certo. Se vocês precisarem conversar com alguém que passou pela jornada de tentante, saibam que vocês têm tanto a mim quanto ao Cris para conversar sobre isso, porque a gente, né, com certeza vai entender vocês. Então, como a Isa falou, quem quiser conversar com nós, quer uma resposta, quer trocar uma ideia, vocês podem entrar no nosso Instagram, @papaisemação, e conversar com nós. Tanto eu quanto a Isa pode estar respondendo, é só pedir. Então, homens que querem ter uma opinião de homem que passou por tudo essa jornada que a gente comentou agora, quiser conversar, pode ficar bem à vontade, vir conversar com nós. Vocês, mulheres que querem conversar também, que é um assunto mais particular, pode ter certeza que eu não vou olhar, quem vai olhar e vai responder vai ser a Isa, tanto para o homem, vai ser eu que vou olhar. É só pedir para qual de nós quer conversar. A gente não vai invadir o espaço de ninguém e não vamos expor nem os casos de homem, eu não vou expor para a Isa, e a Isa também não vai expor os casos de mulheres para mim. Fica tudo restrito, então. Então, se vocês quiserem, só vir conversar com nós. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Lembrando, se vocês gostaram, se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, deixem seu like, deixem um comentário. É muito importante pra gente entender que tá sendo válido pra alguém e continuar produzindo, né, o conteúdo aqui pra vocês, contando sobre a nossa jornada de tentante e agora sobre a nossa jornada como papais de primeira viagem de menina, né? Nossa Amália. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!